Nós vamos dar continuidade à nossa exposição que nós temos feito em nossa igreja, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Corinto. Nós vamos começar hoje o capítulo de número 7. E eu quero convidar você a me acompanhar nesta leitura. Nós vamos ver hoje apenas os 7 primeiros versos. Esse capítulo é um tanto quanto desafiador. E nós vamos fazendo porções pequenas para que possamos aproveitar o máximo possível de tamanhas lições que Deus sempre traz aos nossos corações por meio da sua palavra. Os irmãos que têm acompanhado a exposição dessa carta já perceberam o quanto os temas são bastante... eles nos incomodam bastante, né? São desafiadores. Paulo lida com uma realidade de uma igreja, mas que também é realidade do tempo presente, né? E muito atual os temas que são abordados aqui, um tanto quanto difíceis de ser digeridos pela própria situação, pela forma com que o apóstolo Paulo também apresenta. A Bíblia é assim, quando nós realmente encaramos ela a sério, quando você faz leituras de determinados livros, passagens, há passagens que descem como mel, né? Bem suave. A proposta de Deus é trazer consolo aos nossos corações, mas também há passagens que são espinhosas, que o desejo de Deus naquelas passagens são nos exortar, é nos corrigir, é nos educar, e muitas vezes elas são desafiadoras para nós, trabalham com temas um tanto quanto difíceis, e às vezes a própria linguagem ela tenta se amoldar a isso, como nós vamos ver hoje, né? O primeiro verso já é um eufemismo, usando algumas linguagens, para tentar diminuir algumas expressões, a fim de nos ajudar a ter um entendimento melhor sobre a verdade de Deus. Vamos fazer a leitura do primeiro verso até o 7. Vou ler da versão NA mesmo, que já está todo mundo acostumado. Obrigado, meu irmão. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe no entendimento da sua palavra. Deus bendito, eis aqui o teu povo reunido. Que momento maravilhoso, onde nós nos reunimos para adorar o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é Deus único, não há outro como o Senhor. Entendemos que o modo que o Senhor fala conosco é mediante as Escrituras, e por isso nós estamos aqui com os corações abertos, desejosos que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, que possamos ser edificados, transformados pela verdade do Evangelho. E assim a nossa oração, Deus, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Se você perdeu alguma das nossas mensagens, você já bem sabe, você pode estar entrando no canal do YouTube de nossa igreja. Geralmente as pregações de domingo, elas passam ainda alguns dias disponíveis no canal do YouTube, para que você possa acompanhar, de maneira que você possa ter o entendimento correto, né? É sempre bom a gente acompanhar para ver o que Deus tem falado por meio da sua palavra. E aqui eu quero lembrar qual é a situação, qual é o contexto, o que Paulo está lidando até o presente momento,
para que nós possamos mergulhar e entender o capítulo de número 7. A partir do capítulo 5, na verdade, do capítulo 1, capítulo 4, Paulo tratou sobre o problema da questão das divisões dentro da igreja. No capítulo 5, Paulo lidou com a questão de imoralidade, onde um homem estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. No capítulo 6, nós vimos a problemática entre os irmãos que estavam colocando irmãos na justiça por questões financeiras, e nós lidamos com isso, vimos como foi que Paulo lidou com isso na igreja. E encerramos o capítulo 6, Paulo falando sobre a questão da imoralidade. Não somente havia um cara que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, mas muitos irmãos estavam tendo uma prática de terem relações com prostitutas, naquele contexto de igreja. E aqui, quando eu digo prostitutas, foge um pouco da compreensão que nós temos aqui em nossos dias, porque naquele contexto era muito vinculado às questões religiosas. Havia muitas prostitutas sacerdotais, porque havia muitos cultos pagãos, e em sua maioria avassaladora, os cultos eram acompanhados por orgias sexuais, que faziam parte das liturgias daqueles cultos. Então, era comum os homens irem a esses templos e terem relações com essas mulheres. E nós vimos então como foi que Paulo escreveu, como foi que Paulo lidou com essa situação na igreja, dizendo uma coisa bem clara e bem óbvia, quando ele disse: fujam de toda imoralidade sexual. Dentre todos os argumentos que ele disse, o resumo é o versículo 18 do capítulo 6, quando ele diz: fujam da imoralidade sexual. De tantos argumentos que nós vimos no domingo passado, Paulo trabalhando contra essa questão. E aqui no capítulo 7, nós vamos lidar com algumas questões sobre casamento, sobre a vida de quem é solteiro, de quem é viúva. Nós vamos lidar com alguns assuntos que envolvem relacionamento, sexualidade, a viuvez, a vida de solteiro. Então é um capítulo muito rico acerca de muitas questões. O versículo 1 começa nos dizendo que Paulo, então, está lidando agora com questões que foram escritas por esses irmãos. No versículo 1 ele diz: quanto ao que vocês me escreveram. E o que foi que eles escreveram? Entre aspas, é bom que o homem não toque em mulher. Como eu disse, algumas versões hoje já fazem isso, e é muito bom para o nosso entendimento. Então ele já coloca entre aspas o que eles pensam. E é bom isso porque outrora a gente fazia a leitura e achava que isso era o que Paulo estava dizendo, mas na verdade Paulo está citando o que eles dizem. Por isso vem já entre aspas. Então ele diz: Paulo, quanto ao que vocês me escreveram, o que? É bom que o homem não toque em mulher. E aqui a gente vai tentar entender o porquê que eles escreveram isso, porquê que eles chegaram a esse denominador, a pensar assim: é bom que o homem não toque em mulher. A primeira coisa a ser dita é: perceba como é perigoso, antes de tudo, antes da gente expor, perceba como é perigoso esse negócio de muitas vezes você abrir a Bíblia para ver o que Deus está falando a você sem ter uma coerência, né? Imagine os homens, os rapazes abrindo a Bíblia e caindo num versículo desse. É estranho, né? Não é bom que o homem toque mulher, acabou-se, né? Então perceba como é perigoso esse negócio de abrir a Bíblia para tentar ver o que Deus está falando, porque você pode cair em um verso desse e ficar apavorado, o que Deus realmente está querendo falar comigo. Outra coisa é você pegar um texto fora de contexto. Nós precisamos entender o que está acontecendo e por que aquela igreja, os irmãos estavam pensando dessa forma. Ora, nos capítulos anteriores, Paulo tratou sobre a imoralidade. Então, os irmãos estavam tendo práticas de imoralidade no que diz respeito à sexualidade. E Paulo, então, já havia escrito, essa não é a primeira vez que Paulo escreve para esses irmãos, e Paulo já tinha dito que eles tinham que parar com isso, de que eles tinham que parar com essas práticas de relações sexuais ilícitas. Então, tendo esse entendimento, geralmente as pessoas ou elas são 8 ou é 80.
Então, qual era a mentalidade delas? Duas perspectivas para eles terem esse entendimento. A primeira é, diante de tudo que Paulo está dizendo, então se é assim, então é bom que o homem não toque em mulher. Então eles chegaram ao extremo. Se é assim, se ninguém pode ter relação sexual com ninguém, então é bom que o homem não toque em mulher. Mas Paulo não disse isso em nenhum momento. Paulo disse que eles não deveriam ter relações sexuais ilícitas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Não a proibição de ter relações com mulheres. E aqui a expressão é bom que o homem não toque em mulher é só um eufemismo. É para não dizer a expressão não é bom que o homem tenha relações sexuais com a mulher, certo? Então é só um eufemismo, a forma mais tranquila de se falar sobre relações sexuais, certo? Então, na mentalidade deles havia, primeiro, essa ideia, à vista de tudo que Paulo já havia dito para eles, então, se é assim, é bom que o homem não toque em mulher. A segunda é quanto à questão das concepções que eles tinham acerca da vida, do dualismo grego, né? Da ideia do corpo ser mal, do espírito ser bom. Então, na concepção deles, se é assim, então não é bom que o homem toque em mulher, já que a carne não vale para nada. Então, uma mistura de muitas ideias na cabeça deles, chegaram a eles a terem esse entendimento. Só que esse entendimento deles vai dar muitos problemas. Porque, por exemplo, como vai resolver esse problema no caso da pessoa que é casado? Como é que ele vai lidar com isso, né? O homem que é casado, como é que ele então vai fazer? E aí Paulo aqui vai defender a questão do casamento, tá certo? De que o sexo, ele é apropriado para o ambiente de casamento, porque todas as orientações, todas as advertências que o apóstolo Paulo havia dado a eles acerca da imoralidade, não é em relação especificamente ao sexo, mas o sexo fora do seu ambiente adequado. Tanto é que ele vai dar a resposta para eles no versículo 2, dizendo a seguinte coisa: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então, as coisas que ele havia dito é por causa da imoralidade. Digo que, por causa da imoralidade, então vocês só entenderam errado. Eu disse, parem com essa imoralidade, parem de terem relações sexuais ilícitas. Eu não disse que o homem deveria não ter relações com a sua esposa. Eu disse por causa da imoralidade, porque o certo é, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O que Paulo está querendo fazer? Colocar o sexo no seu lugar certo e devido. O que Paulo quis fazer outrora, instruindo eles, e o que ele está fazendo agora, é exatamente isso. Colocando o sexo, a relação sexual, no seu lugar devido. E o lugar devido é o casamento. Quando ele diz, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Essa é a melhor forma de nós fugirmos da imoralidade sexual. Porque se o homem tem a sua esposa e se a esposa tem o seu marido, então não tem por que ter relações fora disso. Por isso que ele coloca o sexo no lugar certo. Então, o que Paulo havia instruído eles, a maneira com que Paulo tinha advertido eles, em especial por causa da imoralidade. E o que estava acontecendo lá era exatamente isso. Um rapaz estava tendo relações com a esposa do seu pai, ou seja, ele estava tendo relações com a mulher que não era para ter. Homens na igreja estavam tendo relações com prostitutas cultuais, coisas que não era para fazer. Então, Paulo não estava fazendo apologia contra o sexo. Paulo os adverte dizendo que esse não é o lugar apropriado para as relações sexuais. Por isso ele disse, digo que, por causa da imoralidade, a instrução é, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Deus fez o sexo para o ambiente do casamento. A sexualidade, no que diz respeito aqui ao sexo, não há nenhum problema quando ele é num ambiente adequado, feito por Deus para acontecer. Fora disso, a Bíblia chama de imoralidade. Qualquer coisa, qualquer conotação sexual que seja fora dos padrões de casamento,
a Bíblia chama de imoralidade, que é o termo que eu já disse, porneia. Que a palavra porneia é um termo abrangente para qualquer tipo de relação ou conotação sexual fora do casamento, seja ele qualquer, é chamado de imoralidade, porque é fora dos padrões estabelecidos por Deus. Deus pensou no casal, Deus pensou na construção do casal, da família, e também no sexo como o ambiente, o espaço para esse ambiente. Fora disso, por isso é rejeitado por Deus, é chamado de imoralidade, porque foge dos padrões estabelecidos por Deus. Então ele diz, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então você percebe uma monogamia, né? Aqui Deus apresentando o padrão que deve ser. O homem tem que ter a sua esposa no singular, e cada mulher tem o seu próprio marido também no singular. Porque esse é o padrão de Deus. Um homem tem uma esposa e a esposa tem o seu próprio marido. Mas, pastor, está na Bíblia que Salomão teve várias mulheres. Geralmente, os descrentes gostam de usar esses textos para falar sobre isso, né? Você vê o que aconteceu com Salomão. Ele se deu bem ou se deu mal no final? Bom, é bem simples. A Bíblia está lá para mostrar exatamente isso. Mas Abraão teve relação com outra mulher. Se deu bem ou se deu mal? Se deu mal. Todas as pessoas que na Bíblia tiveram mais de uma pessoa tiveram problemas. E Deus deixou registrado lá para nós, para que nós pudéssemos olhar e aprender. Porque o padrão é esse. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Não há dúvidas de que o ambiente conjugal é um ambiente muito saudável e muito usado por Deus para a nossa segurança. Então, se tem um ambiente que é saudável para nos mantermos longe da imoralidade, é o casamento. É óbvio que nós somos pecadores, miseráveis, como nós já falamos aqui, e às vezes acabamos indo além do que deveríamos. Mas não há dúvidas de que o ambiente conjugal, o ambiente de casamento, é um ambiente adequado por Deus para nos mantermos longe da imoralidade sexual. Por quê? Porque na nossa relação conjugal há um espaço para satisfazer todos os nossos apetites sexuais. Deus fez o indivíduo com apetites sexuais e que o lugar para satisfazer esses apetites sexuais, não há dúvidas de que é no casamento. No casamento. Por isso que o casamento, ele se torna um ambiente seguro para nós. Porque você pode ter relações com a sua esposa e a sua esposa com você de maneira tranquila, sabendo que isso é projeto de Deus, de que isso é agradável diante de Deus. É exatamente o que a Bíblia vai dizer, que digno de honra é o matrimônio, o casamento, e santo é o leito sem mácula. Agradável é diante de Deus. Deus pensou e planejou para ser dessa maneira. Por isso que passagens como essa, elas são totalmente contraculturais, porque não é assim que as pessoas enxergam. As pessoas hoje enxergam o sexo totalmente fora do casamento. Elas enxergam, na verdade, o sexo apenas como uma satisfação de prazer pessoal. E que, por isso, não necessariamente eles precisam do casamento. E aí pode se satisfazer como se satisfaz na mentalidade dos coríntios. Assim como o alimento foi feito para o estômago, o corpo foi feito para o sexo. Então, se eu estou com vontade, eu pego um aqui, pego outro acolá, pego outro ali e vai fazendo isso. Essa era a mentalidade da igreja de Corinto que nós vimos no capítulo 6. E essa é a mentalidade também dos nossos dias. Porque olha o sexo para fora do casamento. O sexo é apenas uma maneira de satisfazer o apetite sexual e pronto. Não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com casamento. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário, que o sexo tem tudo a ver com casamento. Na verdade, o sexo foi feito para o casamento. A palavra casamento vem de acasalamento, e que tem tudo a ver com o sexo. Tanto é que
é no casamento, na relação sexual, que as duas carnes se tornam o quê? Uma só. E Paulo vai dizer isso, que a própria relação sexual, seja fora do casamento, acaba acontecendo isso também. Porque o sexo faz exatamente isso. Junta duas pessoas. E é inapropriado quando é fora do casamento. Porque o padrão de o homem se unir à sua mulher e ser uma só carne é a própria constituição do casamento. Então Paulo diz, eu digo, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. E aí, diante disso, respondendo à pergunta que eles haviam dito, né, a afirmação, então é bom que o homem não toque mulher. E ele vai dizer, olha, negativo. No que diz respeito ao casamento, o homem tem a sua esposa tem o seu marido, e isso é permitido diante de Deus, que eles tenham relações sexuais. Não precisa haver privações nenhuma no casamento. É o que ele vai dizer no versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Olha o que ele diz. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. De que Paulo está falando? Da relação sexual. É exatamente isso que Paulo está falando, da relação sexual. De que o marido deve conceder à sua esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. É como se cada um fosse devedor ao outro. São essas expressões que Paulo usa, como se fosse de dívida. O homem ele é devedor à sua esposa e a sua esposa é devedor ao seu marido. Porque no casamento, ambos devem isso um ao outro. Por isso, o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido e ela deve conceder a ele também o que lhe é devido. Porque o casamento é exatamente isso. Um é devedor ao outro no que diz respeito a isso. Então, é dessa maneira que eles, então, lidam contra a imoralidade, um concedendo ao outro o que lhe é devido. E no versículo 4, eles põem mais verdades, dizendo a seguinte coisa: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Perceba o que acontece no casamento. Na verdade, nós já estamos lidando com isso, já é a segunda vez. No capítulo 6, Paulo disse que o nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence a quem, lembra? O nosso corpo pertence ao Senhor. Paulo disse que nós somos comprados por Deus e que, portanto, o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Coloca aí para nós o capítulo 6, versículo 19. Olha o que ele diz. Ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E no versículo 20 ele diz: porque vocês foram comprados por preço. Então você percebe esta verdade reiterada mais uma vez. O nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus, e agora na relação conjugal, Paulo diz, na verdade o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Então esse negócio de que meu corpo, minhas regras, passa longe. Porque na verdade, primeiro o seu corpo pertence a Deus, e se você é casado, nem a você pertence, pertence ao seu cônjuge. O seu corpo pertence a ela, e o dela pertence a você. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, isso é muito importante para o entendimento da relação conjugal. Porque um dos grandes problemas que acontece é exatamente a privação. E isso acontece porque nós consideramos que nós somos donos do nosso próprio corpo, de que nós não somos devedores a outra pessoa. E Paulo vai dizer exatamente o contrário, que cada um de nós somos devedores aos cônjuges. Então o marido deve conceder à esposa o que é devido e ela conceder ao seu marido o que é devido. Por quê? Porque a esposa não tem o poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que casam, um pertence
ao outro. E isso é interessante na relação conjugal. Por isso, ninguém pode se privar ao outro, porque o seu corpo pertence a outra pessoa. É exatamente o que ele vai dizer no versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. E, geralmente, numa relação conjugal, quando um está com raiva do outro, qual é a primeira coisa que faz? Você não pode fazer isso. Você não tem essa autoridade. Esse negócio de greve de sexo, meu irmão, cuidado. Você não tem autoridade para fazer isso. Não tem autoridade. Se você quiser mais claro do que isso, é impossível. O seu corpo não é seu. Não lhe pertence. É do outro. Portanto, você não pode privar. Você é devedor ao outro. Conceda ao seu marido o que lhe é devido e ele concede a você o que lhe é devido. Por quê? Porque o seu corpo não lhe pertence. E por isso, se não lhe pertence, se você é devedor, não prive ele de qualquer coisa ou ela. Portanto, nós precisamos colocar bem longe esse negócio de privação como moeda de troca. O cara, para conseguir ter relações com a sua esposa, tem que dar o mundo para ela. Onde é que tem isso? Você não precisa fazer isso. É claro que precisa de toda uma preparação de ambiente, e aí beleza, né? Se você quiser mimar, tudo ok, tudo certinho, sem nenhum problema. Agora, só vai acontecer se você der a ela o mundo, aí está alguma coisa estranha. Porque a postura é, meu corpo não é meu, é seu. E eu lhe devo. Porque a relação é essa, de devedores. O marido concede à esposa o que é dela, ela concede a ele o que é dele, e cada um é devedor um ao outro, de maneira que o corpo dela é meu e o meu é dela, e portanto ninguém pode privar um ao outro. E é tendo esse entendimento que Paulo quer construir como as coisas devem acontecer. Então eles disseram, é bom que o homem não toque na mulher, não é bom que o marido tenha relações com sua mulher. Opa, como assim? Porque ele não pode chegar e dizer, mulher, eu não quero ter relações com você. Mas como? Se ele é devedor dela, se o corpo dele pertence a ela, porque eles tinham esse entendimento. Então, é bom que o homem não toque mulher. E Paulo vai dizer, não. Na verdade, o marido tem a sua esposa tem o seu marido, cada um é devedor um ao outro, cada um deve dar ao outro aquilo que lhe compete. Cada um não é dono do seu próprio corpo, o corpo dele é dela e o dela é dele, portanto, eles não podem se privar. Então, como é que você está dizendo, como é que vocês estão dizendo aí que é bom que o homem não toque mulher, se eles não podem se privar um ao outro? Então, perceba como Paulo está construindo em cima daquilo que eles pensavam, da ideia que eles tinham entendimento. Então, a relação sexual foi feita para o casamento, tendo esse entendimento, essa compreensão das relações. O marido deve ter a sua esposa, o homem tem a sua esposa, a mulher tem o seu próprio marido, o marido é devedor da esposa, tem que dar a ela aquilo que é devido, de igual modo a esposa ao seu marido, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, da mesma forma, de igual modo, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Portanto, não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. A não ser por mútuo consentimento. Mútuo aqui se refere aos dois. É algo que tem que ser discutido e decidido entre os dois. Não pode simplesmente um sozinho tomar essa decisão. O texto é bem claro. A exceção é se houver mútuo consentimento. Se os dois chegarem a um comum acordo, vamos passar um tempo sem ter relações. Se eles decidirem isso juntos, ok. O que não pode acontecer é um decidir sozinho essa questão, porque não tem o direito de fazer isso sozinho. Não tem o direito de fazer isso sozinho. Então, você percebe como
Paulo está traçando um caminho saudável para aqueles irmãos. A vida deles, no que diz respeito à sexualidade, estava muito complicada. Muita imoralidade dentro da igreja, muitos escândalos, como nós vimos no capítulo 5. Era do conhecimento de muita gente já o que estava acontecendo ali. E por isso Paulo escreve esses irmãos para corrigi-los, para educá-los. Eles precisavam de um entendimento correto sobre as questões de sexualidade. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Porque assim como aquela igreja foi grandemente impactada negativamente por todo o entendimento e pensamento grego daquela cultura, nós também precisamos ter cuidado para nós não sermos grandemente impactados negativamente por toda a concepção à nossa volta sobre sexualidade. Porque, como nós vimos, se você olhar para fora e tentar extrair ou aprender alguma coisa sobre sexualidade, você vai se perder. Porque o que o mundo entende, pensa e ensina sobre sexualidade está ficando cada vez pior. Está ficando cada vez pior. Portanto, lá fora não pode ser o nosso padrão. Não pode ser o nosso padrão. Nós precisamos olhar para a verdade das Escrituras e nos educarmos segundo as verdades bíblicas. A sexualidade, o sexo, foi feito para o casamento. E é dessa forma que deve ser visto e apresentado. E esse é um caminho muito saudável para nós livrarmos da imoralidade. Mas, como eu disse, nem sempre o ambiente conjugal, de casamento, vai conseguir nos livrar da imoralidade. Porque, infelizmente, se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos não só estragar o nosso casamento, mas bem como também a nossa própria vida. Então nós precisamos ter muito cuidado com toda a imoralidade que está à nossa volta, porque ela pode afetar grandemente e duramente a relação conjugal. Por isso que Paulo anteriormente disse: fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. Às vezes, um casal pode ter uma vida sexualmente ativa muito bem resolvida e não ter nenhum problema quanto a isso. Mas ainda assim, pode haver um adultério. Por quê? Porque o coração do homem é bandido. O nosso coração é corrupto. Portanto, nem sempre o sexo vai ser um lugar seguro. É o lugar mais seguro. É um ambiente seguro. Deus estabeleceu para que ali as nossas necessidades, todos os nossos apetites fossem satisfeitos. Mas o nosso coração é corrupto. E é muito comum nós ficarmos insatisfeitos e buscarmos experiências fora, mesmo tendo um ambiente saudável em casa. Por isso, a forma de você tratar o seu casamento não é simplesmente dar mais sexo, melhorar o ambiente sexual. Você deve fazer isso. Mas agora a gente tem que cuidar do coração. A gente tem que cuidar do coração. Porque às vezes isso pode estar resolvido, o casal pode estar bem estabelecido quanto a isso. Não, eu traí ela porque ela não se cuida. Não, às vezes a esposa se cuida, faz tudo bem direitinho, está tudo ok. E às vezes ele trai ela com a baranga. E o cara fica tentando encontrar lógica. Não tem lógica, meu. Não tem lógica. É pecado mesmo. É pecado. Está tudo ok, está tudo direitinho. Por isso, a forma de nós protegermos o nosso casamento não é simplesmente melhorando o corpo, não é simplesmente melhorando o ambiente sexual. É preciso sondar o coração, limpar o coração, cuidar do nosso coração. A Bíblia vai dizer que é do coração que procede todas as coisas ruins. É do nosso coração. Então, o casamento já é um lugar ótimo que Deus colocou para nós, para nos proteger quanto a isso. Mas
ainda não é suficiente. É preciso guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Por isso, ele disse, é possível que o casal decida por algum tempo se abster da relação sexual. E isso se eles decidirem mutuamente fazer isso, para se dedicar à oração. Perceba a exceção que o apóstolo Paulo apresenta. Tudo bem, o casal quer deixar, quer se abster, passar um tempo sem ter relações, tudo bem. Agora, que seja por uma causa espiritual. Não é por qualquer coisa que você deixará de ter relações. A abstinência temporária com mútuo consentimento deve ser com objetivos sexuais. Deve ser com objetivos espirituais, perdão. Com objetivos espirituais. Dedicar à oração. Isso é a prova de que nem só de sexo vive o casal. Nem só de sexo vive o casal. O sexo é para o casamento, mas não é só de sexo que vive o casal. Assim como não é só de pão que vive a gente, mas da palavra de Deus, assim também não é só o sexo que mantém e sustenta o casamento. Oração. O casal que decide se abster das relações tem que dobrar o joelho e estar orando pela vida deles. Porque, como eu falei, o sexo por si só não segura o casamento. Precisa de coisas a mais. O sexo já é algo muito bem resolvido no casamento, já é um ponto positivo. Já é uma luta a menos que o casal vai travar. Mas esse não é o único ponto. Se o casal decidir fazer isso, que eles façam isso por algum tempo, e de consentimento mútuo, para se dedicarem à oração. E depois, retomem a vida conjugal. Por que não pode ser muito tempo? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Meu amigo, quem inicia a vida sexual, ela não consegue mais ficar sem, porque aumenta a sua necessidade. E vai chegar um momento, ainda que decidam mutuamente dar um tempo, vai chegar a hora que o apetite vai estar lá em cima. E não tem o que fazer. Tem que parar com a abstinência. Que é o que ele vai dizer. Por algum tempo, depois, tem que retomar a vida conjugal. Por que tem que fazer isso? Porque senão Satanás vai tentar. Vai tentar você a satisfazer a sua necessidade em outro lugar. Então, é por tempo limitado que tem que fazer isso. Para que Satanás não tente. Porque se você tendo todo dia já tenta, imagina passando um monte de tempo. Né? Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Domínio próprio. Então, é muito triste quando casais se afastam disso. Geralmente, a ruína de alguns casamentos, uma das colunas que está quebrada é a coluna da relação sexual. É porta aberta para as tentações, é porta aberta para o afastamento um do outro, porque a relação conjugal, ela aproxima o casamento, ela aproxima o casal um do outro. Tanto é que, quando o casal está brigado, eles dormem em camas separadas, né? Olha, a Kalina disse nunca. Muito bem, minha irmã, é isso aí. Amarra o homem na cama, mesmo brigado, né? Mas essa não é a realidade da maioria, né? Geralmente, ainda que durma na mesma cama, amarra um para um lado e outro para o outro, né? Isso aí é certo, né? Quando chega no quarto, o outro já está dormindo com aquele negócio na cara e não quer nem conversa, né? Então, para você ver como a relação sexual tem tudo a ver com o bem-estar do casal. O casal, quando não está legal, essa área
ela é afetada. Como é que você sabe que um casal está bem? Olhe para a relação sexual deles. Se o casal tem uma boa vida sexual, muito provavelmente esse casal está bem. Porque dificilmente você vai ter relações com o seu cônjuge não estando bem. Por isso que eis aqui a oportunidade para a gente não prolongar os problemas mal resolvidos na vida conjugal. Porque se não estão bem e não têm relações por causa disso, resolve o problema, para que possa ter relações sexuais adequadamente. Então, é preciso encarar com seriedade esse ponto. E por isso que Paulo apresenta todas essas verdades para nós. Precisamos entender que nós somos tentados sexualmente. Por isso ele disse, olha, no texto, cuidado, para que Satanás não tente vocês. Satanás nos tenta no que diz respeito à sexualidade. Por isso nós precisamos estar bem resolvidos quanto a isso. É por isso que mais na frente a recomendação que ele vai dar para os solteiros é o quê, meu irmão? Se você não está aguentando, o que você deve fazer então? Se casa. Se casa. Porque se é para você viver se abrasando, se é para você viver aí em tempo de morrer, subir pelas paredes, se casa. Por que se casa? Porque se você tem desejo de satisfazer os seus apetites sexuais, tem que casar então. É o que ele vai dizer mais na frente aos solteiros. Se não está conseguindo lidar com a sexualidade, então se casa. Por isso, irmãos, que a gente tem que lidar com o público jovem com seriedade. Porque são pessoas que são induzidas às questões sexuais cedo demais. É menino com 12, 13 anos, vendo o dia inteiro vídeos pornográficos. Está entendendo? E se ele vai satisfazer isso aonde? É fora do casamento, é óbvio. Por quê? Porque ele não tem idade para casar. Ele não tem maturidade para casar. Então, quando é estimulado cedo demais, vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem. Por isso que, cada vez mais, é preciso nós colocarmos um freio nisso. Porque a sexualidade está para o casamento. É o ambiente onde deve ser feito. Mas os nossos dias, e já faz muito tempo, que a coisa é o contrário, né? Um jovem com 18 anos que ainda é virgem, é viado, né? Ixi, é viado isso aí, 18 anos, ainda é virgem, ixi. Porque a concepção mundana de sexualidade não tem a ver com casamento. Não tem a ver com casamento. Mas a Bíblia é muito clara no que diz respeito ao casamento. Portanto, relações sexuais são uma obrigação dentro do casamento. E isso porque o corpo de um pertence ao outro. Então perceba, o matrimônio tanto une quanto confirma que os cônjuges pretendem um ao outro, pertencem um ao outro em total mutualidade, certo? E a abstinência, quando ela ocorre, ela precisa ser de mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois tem que retomar para que Satanás não tente a cada um deles a não terem domínio próprio, ok? E aí Paulo continua dizendo a seguinte coisa, no versículo 6. E digo isto como concessão e não como mandamento. O que Paulo está querendo dizer aqui? Às vezes algumas pessoas olham para essas expressões de Paulo e dizem assim, está vendo? O que Paulo está dizendo não é mandamento, ele mesmo está dizendo isso. Ou seja, então eu faço isso se eu quiser, eu sigo isso se eu quiser. Não é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo que não tem um mandamento explícito sobre esse assunto. Mas a pergunta é, Paulo, ele foi alguém que foi iluminado por Deus? O que Paulo escreveu, ele escreveu debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus, orientado por Deus, ou ele fez isso sozinho da cabeça dele?
Obviamente, o que Paulo escreveu é palavra de Deus ou não é palavra de Deus? É palavra de Deus. Não há dúvidas disso. Toda a Bíblia, ela tem um tom de mandamento para a nossa vida. Não há dúvidas disso. O que está lá é para o nosso bem e é para nós seguirmos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não tem um mandamento específico como ele cita quando tem. Quando Jesus já disse, quando tem outros mandamentos explícitos, que ele faz só citar os mandamentos que já foram escritos. O que ele está querendo dizer é que não tem um mandamento para isso, mas ele está fazendo uma concessão, ele está trazendo à tona, já que naquelas circunstâncias requer um argumento sobre o assunto, Paulo então traz instruções para aquela igreja acerca da sexualidade. Então não há dúvidas de que o que Paulo está querendo dizer para nós vem da parte de Deus para o bem do casamento, para a nossa vida. E no versículo 7 ele encerra dizendo a seguinte coisa: gostaria que todos os homens fossem como eu. Como? Solteiro. E mais na frente ele vai explicar o porquê que ele gostaria que todos fossem como ele. Mais na frente ele vai dizer que gostaria que todos fossem solteiros para poder se dedicar melhor à obra de Deus, que é totalmente diferente do que as pessoas pensam hoje. Não, eu quero ser solteiro porque aí eu posso pegar quantas pessoas eu quiser. Não é assim? Não, eu prefiro ser solteiro porque eu não estou amarrado a ninguém. Eu posso ficar com quantas pessoas eu quiser, mas não é essa a mentalidade de Paulo. Paulo deseja estar sozinho para poder servir ao Senhor melhor, para se entregar melhor. Porque enquanto o homem tem que cuidar da sua esposa e dos seus filhos, o homem solteiro pode se dedicar exclusivamente à obra de Deus. É o mesmo conselho que ele vai dar às viúvas. Se dediquem se você está viúva, fique viúva e se dedique à obra de Deus. Se você está solteiro, permaneça solteiro e se dedique à obra de Deus. Mas se você não recebeu esse dom, então se casa, que é o que ele vai dizer aqui. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aí ele vai especificar isso mais na frente. Se você não foi chamado para viver sozinho, então se case. Mas, se você entende que Deus lhe chamou para você ficar solteiro, então permaneça solteiro. Então permaneça solteiro. A ideia aqui da solteirice, e é o que a gente vai ver mais na frente, ela deve ter propósitos. Ela não deve ser simplesmente por ser. Eu não quero casar. Por que você não quer casar? Você tem que ter uma resposta bíblica. Porque se digno de honra é o matrimônio, e por que não quer casar? Precisa ter uma resposta plausível, bíblica, para responder a isso. Se você tiver uma resposta bíblica e plausível para isso, tudo bem. E é o que Paulo vai apresentar mais à frente. É solteiro e quer ficar solteiro para servir melhor ao Senhor, tá ótimo. É uma excelente resposta e está tudo bem. Agora, eu quero ficar solteiro porque eu não gosto de homem. Eu não quero ser mandada por homem. Talvez você seja mais feminista do que bíblica. Aí você precisa atentar bem para as suas concepções. Por que você pensa isso? Não quero macho escroto mandando na minha vida. Aí você precisa pensar no que você está fazendo na sua vida. Você precisa ter uma resposta bíblica do porquê que você quer ficar solteiro. Por que você quer permanecer solteiro? Quero ficar solteiro porque minha mãe e meus pais dependem de mim e aí eu quero cuidar deles. Beleza, é uma resposta até convincente e boa. Acho que faz sentido. Mas também, se você casar com uma pessoa decente, um homem de Deus, vai cuidar dos teus pais junto com você. Então, meu conselho é, tenha mais alguém para cuidar dos seus pais. O ponto, nós vamos lidar com isso mais na frente, né, de como Paulo lida com a solteirice. Mas o ponto dele aqui é isso. Gostaria que todos os homens fossem como eu, solteiro. E mais na frente ele vai explicar o porquê Paulo se dedicou muito mais ao Evangelho por ser solteiro. Mas muitos outros apóstolos eram casados. Pedro a prova disso, né?
Pedro tinha sua família, Paulo seguiu a sua vida solteiro para servir ao Senhor. Mas ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, o ideal é que você possa buscar em Deus, saber o que Deus quer para a sua vida. Agora, você precisa ser muito franco consigo mesmo e com Deus. Se você entende que sexualidade é um assunto muito forte na sua vida, então o ideal é que você se case. Porque se é para viver se abrasando, o ideal é que você se case. Por quê? Porque o casamento é o lugar que Deus estabeleceu para a satisfação dos nossos desejos e dos nossos apetites sexuais. Fora disso, Paulo já vem dizendo inúmeras vezes que isso é imoralidade. Mas o casamento é o lugar onde Deus estabeleceu para ser isso. Então, dadas essas palavras, eu sei que tem muitos irmãos aqui casados, olhem para a vida de vocês com esse olhar que o apóstolo Paulo nos apresentou nesta noite. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e de igual modo, a esposa ao seu marido. Estejam certos disso. Você, meu irmão, é devedor à sua esposa. Você deve a ela o que lhe é devido. E o que lhe é devido a ela? Seu corpo, o sexo. Por quê? Porque Deus fez para ser assim. De igual modo, a esposa ao seu marido. Por quê? Porque a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E da mesma forma, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Por isso, não podem se privar um ao outro. Então, parem de vez de usar o sexo como moeda de troca, de se privar por causa disso. Não pode fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz, não se privem um ao outro. Fazendo isso, vocês estarão vulneráveis a serem tentados por Satanás. Mas se decidirem fazer isso, façam em consentimento mútuo, para se dedicar à oração, como Paulo apresentou. Fora isso, procure ter uma vida saudável, sexualmente falando, resolvida, e eu acredito que isso é um ambiente seguro para as nossas vidas. Contudo, como eu disse mais uma vez, isso não é tudo. Nosso coração é corrupto, e mesmo nós tendo um lar sadio, um ambiente sadio de casamento, de relações sexuais, ainda assim, nós podemos fazer o que não deve. Podemos pular a cerca, fazer o que não devemos, buscar satisfazer fora do casamento. Por isso, nós precisamos estar constantemente sondando os nossos corações e fazendo aquilo que Paulo disse: fuja da imoralidade. Porque tomar o nosso coração pela imoralidade vai, inclusive, estragar a vida sexual do casal. Vai acabar com a vida sexual do casal. Um dos cônjuges é tão consumido por imoralidade que ele acaba o ambiente sexual do casal. Vê tantos vídeos pornográficos, faz tantas masturbações, que não tem prazer nas relações sexuais. Ou idealiza algo do cônjuge que não é verdadeiro e que não é real. Aqueles homens que aparecem na internet não é real, aquelas mulheres da mesma forma. E às vezes você faz comparações com o cônjuge e isso estraga o casamento. Isso estraga o casamento, estraga a vida sexual, porque os nossos olhos estão contaminados. Os nossos olhos estão contaminados. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, ter muito cuidado mesmo, com toda essa poluição à nossa volta. Tudo aquilo que nós vimos e que nós levamos para um ambiente de casamento. Purifique seus olhos, purifique seu casamento, seu coração, sua vida e desfrute de todas as bênçãos que Deus concede para o matrimônio e para o leito sem mácula.